Meu nome é Vitória Giovana. Eu sou o Felipe Braga. Meu nome é Thiago Meirelles. E nós somos o Pó Direito! E hoje com uma convidada muito legal e muito especial, porque toda vez que eu falo muito especial, o pessoal já tá achando que eu não tô... É todo mundo especial mesmo, gente. Renata Fabris. Renata, esse nome é muito chique, né? Sabia que às vezes eu fico com medo se eu falo Fabris ou Fabris? Qual que é o certo? Mas essa é uma dúvida recorrente, todo mundo tem. Mas o correto é Fabris. Fabris. Não tem um acento no Fabris. Ó, e eu vou falar que a Olha. gente fez a caneca pra ela, gente, e a gente colocou Fabris também, porque como uma advogada em direito de família, eu sempre gosto de manter o nome dela de solteira, né? Porque a gente não sabe o dia de hoje. Bate aí. Brincadeira, Renata, é porque aí veio uma promotora aqui que ela ficou falando, não, mas ela falou muito isso, Corre né? aqui. E ela é falou exatamente... assim, gente, ela toda trabalha vez, também. e toda vez ela falava assim, gente, eu tô impressionada com, assim, é porque ela quase não fala pelo nome dela, ela usa muito o nome do esposo, né, o de casada. E aí eu simplesmente virei o Gorjão, viu, Gorjão? Se quiser vir aqui, que aí eu coloco o teu nome. Olha aí, um convite, Felipe. Pelo menos tá saindo um convite aqui. Olha, ó, já no convite, você tem que É vir. verdade, gente. O Gurjão, ó, é o esposo da Renata. É um casal maravilhoso. E aí o Felipe e hoje, atualmente, eles têm um escritório em sociedade. Que é no começo aqui, antes de falar, de te convidar, Nada tá, spoiler, Felipe? spoiler. Você já está convidado, vamos falar sobre holding familiar contigo. E hoje Ei, o legal. tema é com a Renata, que é a rainha do administrativo. É muito boa no que faz. Então vamos começar falando um pouco da sua história e depois a gente entra um pouquinho nessa história da sociedade. Como é ter sociedade com o marido? Funciona? Ei, Vamos é lá. doido, meu amigo. Esse aí vai ser o Deu um corte. jeito, tá amarrado. Vai ser um corte. Funciona ou não funciona, galera? Depois vocês vão comparar com a resposta do Felipe, né? Tá É isso. É. Vamos Sem lá, ninguém então. Bom, a advocacia começou há 16 anos. Acho que é isso, 16 anos. Meu Deus. Se não for mais, sou de Jaru. E quando eu me formei, em 2005, eu vim para Porto Velho. E aí aqui passaram-se poucos meses, aproximadamente 3 meses, já peguei a minha credencial na OAB, comecei a advogar e até então estou lá. Esse caminho para chegar a ser advogada administrativista não foi tão rápido, porque como todo jovem advogado, vocês sabem bem disso, não é tão rápido para a gente definir A nossa área a de nossa atuação. trajetória, a nossa área de atuação, qual que é o nosso nicho, como que a gente se identifica, porque a faculdade ela não ensina isso, né? Não. E até curioso que assim, eu praticamente não tive aula de direito administrativo na faculdade. E Então, hoje eu... atua. O Felipe é a mesma coisa. Pois Nunca tive é, e aí eu previdenciário. fui me identificando na prática. Minha primeira área de atuação foi em direito criminal. Fui estagiária do Ministério Público por 5 anos, então lá eu só atuava no direito criminal, onde eu tive um excelente professor, doutor Ademir, que hoje já está aposentado, doutor Hudson, que também hoje é do Ministério Público Federal, e foram excelentes professores, mas eu só saí de lá também fazendo direito criminal. E aí passou um tempinho, vi que o criminal não estava dando muito certo. Eu Estava muito advogando jovem, na área criminal advogando. também? Depois do Depois Ministério do Ministério Público. Público, isso. Tão muito jovem, 21 anos, indo para presídio, ficando caladinho, e aquela confusão toda. Não deu muito certo. Mulher, e aí, infelizmente, ainda tem um exatamente, preconceito. mulher, muito jovem. Então, assim, realmente eu nunca compartilhei isso publicamente, mas eu fui barrada aos 21 anos para entrar no Fórum Criminal, porque eu estava com uma blusa que era, acho que Mula Manca é o nome dela, que assim, ela era uma manga comprida de um lado e aqui ela pegava só até o ombro, mas Cortava. o resto estava. E aí, em razão dessa blusa que não tinha nada demais exposto, eu fui também proibida de entrar no Fórum Criminal. E que com 21 gente, anos olha. você nem sabia, poderia até saber das prerrogativas, mas nem imaginava que isso, né? Exatamente. Assim, realmente a gente não tinha. Exatamente. A gente não tinha. É porque eu gosto, entendeu, de copiar meus convidados. Vai. Isso é A bom gente deixar. não tinha assim, essa atuação tão forte das prerrogativas como a gente tem aí há alguns anos. Mas eu me lembro que, na época, eu fiquei bastante revoltada com a situação. E, como eu falei, eu sou de Jaru, eu fiz o contato com a presidente. Eu sou de Jaru. Meu irmão! Eu não sou doida. Doida. Calma Eu aí. fiz o contato com a presidente da subseção à época.
E assim, eu revoltada com aquilo, eu compartilhei com ela, e aí ela falou, tipo assim, mas a gente não tem o que fazer e tal, tipo assim, sem apoio total. E aí, enfim, segui a vida, fiquei aí mais um tempinho, e aí acabei migrando para a advocacia trabalhista, porque eu também tive... Isso aí, trabalhista. Ganhou dinheiro. Eu tô vendo, porque é o seguinte, eu tô numa fase, Renata, que eu tava falando lá no escritório, que eu tô meio que naquela... Eu quero me identificar com mais uma área. Eu gosto de direito de família, me identifico com direito de família, mas não é a área que eu quero para o resto da minha vida. Eu quero uma outra. Fiz pós em direito administrativo, gosto de direito administrativo na teórica, mas na prática não me identifiquei tanto. Mas assim, estou ainda aí nessa... Ainda é uma opção. Só que eu estou naquele limbo, exatamente como você está falando aí. Eu saí do direito criminal, advoguei um tempo, depois fui para o direito trabalhista. E, assim, até você chegar em direito administrativo, olha que coisa, olha que inspiração para muitas pessoas. Porque, gente, é normal você sentir dúvidas. Nem todo mundo entra e fala, eu tenho certeza que eu vou ficar nisso e vou ficar para sempre. Até porque até quem tem certeza, às vezes muda. Entendeu? A gente enjoa, né, de trabalhar, né, naquela matéria todos os dias. Por mais que você goste muito, tenha o conhecimento, mas tem dia que começa a ficar maçante, né? E, enfim, isso daí faz com que a gente busque melhorar e estudar mais, para a gente não ficar ali na zona de conforto por muito tempo. Sim. E aí eu fui migrando, passei pela trabalhista, tive decepções no escritório corporativo. Na época eu me inscrevi no escritório corporativo, mas não tinha um rodízio que funcionava. Até que eu acabei chegando à administração pública através de um convite de um grande amigo, Gebrim, que na época ele era coordenador de uma coordenadoria de gestão administrativa. E aí eu cheguei ali, chegou um processo enorme na minha frente de licitação, algumas licitações que foram realizadas nessa coordenadoria que mudaram o estado de Rondônia com relação a alguns tipos de gastos públicos, e aqueles processos chegaram na minha mão. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Já tinha algumas pessoas que trabalhavam no setor comigo, mas ele jogou aquilo dali para poder resolver. Eu comecei a estudar. Foi meu primeiro enfrentamento com o Tribunal de Contas. Deu resultado positivo. Ele conseguiu prosseguir com a licitação que estava sendo realizada. E aí falei, eu acho que eu gosto disso. Passou um tempo, eu fui convidada para ir para o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado. Fiquei como assessora jurídica, trabalhando nessa parte de licitações, contratos. Sim. E convênios administrativos. Eu falei, é isso daqui mesmo, que eu gosto, que eu quero. Comecei a correr atrás de especialização, de curso, até que chegou um momento também que eu falei, não dá para eu ficar na administração pública. Eu estou aqui comissionada, eu quero seguir minha carreira na advocacia. E sempre foi uma certeza para você a advocacia? Com certeza. Sério? Sério. Legal. Que legal, porque você se formou cedo, né, Renata? Foi. Então, você fala assim, não, meu coração pulsou pela advocacia e ficou, porque, assim, eu particularmente não era. Meu sonho sempre foi ser juíza. E aí eu estudei, só que eu falei assim, cara, o estudo estava me dando uma ansiedade fora do normal. Eu estava me tornando uma pessoa que precisava de remédio para viver normalmente. Então, falei, não, vou dar uma pausa aí para ver o que acontece. Simplesmente parei com os remédios, depois que eu comecei só a advogar, só cuidar do meu escritório. Só advogar, Vitória? É fácil só assim, advogar? Não, vou corrigir. Vou É te porque falar. eu advogava, cuidava do meu escritório e estudava. Então, assim, era uma rotina louca. Pergunta dos meninos. Eu chegava em casa meia-noite, porque eu saía do escritório, ia para a sala de estudo e ficava na sala de estudo até meia-noite. Então, eu realmente estudava e advogava. E depois eu passei só a advogar, só a cuidar do meu escritório. Tá, gente? Porque advogar é muito difícil, tá, meu amigo? Então, assim, realmente as coisas começaram a fluir e eu larguei de remédio, larguei de tudo. Até uma experiência aí pessoal minha. Então, é muito legal ver uma pessoa que já nasceu, falou, eu quero isso, e pronto, meu amigo, eu sou advogada e eu sempre tive certeza E eu acho disso. que a experiência da administração pública, do lado do balcão, teve também um reflexo na tua vida profissional, porque muitas das coisas que acontecem hoje, tu vai falar assim, putz, eu acho que eu já vi, já presenciei, sei mais ou menos o caminho. Ele estava do lado da administração pública, É. então ela consegue, como advogada hoje em dia... Estar do lado da administração pública me permitiu ver como que a administração pública pensa, né? Isso. E como eu não concordava com aquele pensamento da administração Pensamento de pública, advogada dela. pensamento de Ela já advogado, pensando assim, isso aqui, ó, um advogado faz isso e aquilo. Isso aí, pensamento de justiça, de buscar o direito das empresas que eu estava vendo, sofrendo ali, vendendo para a administração pública e que elas tinham o direito delas. Então, isso daí me deixava bastante inconformada na administração.
E eu vi aquele ditado que assim eu costumo, até quando eu estou dando alguma palestra, eu costumo falar assim, síndrome de Gabriela. A gente ouve, presencia muito isso na administração. Eu nasci assim, eu sou assim, e eu vou morrer assim, né? Sim. Então, isso me deixava inconformada, né? Eu acho que eu tenho assim um pouquinho de hiperativismo, e aí eu falei, não dá realmente para estar aqui. Fiquei um tempo conciliando ainda o meu serviço público com a advocacia privada, mas até que eu resolvi, dei uma parada ali na administração pública e fui para o escritório. Voltei exclusivamente para a advocacia. E hoje você advoga em direito administrativo? Hoje, advogo em direito administrativo. Junto com o Felipe, né? O Felipe também. Hoje, ele gostou muito. Logo quando a gente começou assim, a se relacionar, começou a namorar, acho que a gente talvez já estava casado. Gente, olha que linda, porque assim, foi um encontro de amor e um encontro de profissões, né? Não, de profissão não, de área de atuação para ele, né? Foi de também. nicho. Olha, encontrou a Renata e ganhou direito administrativo. E falou assim, vem cá, meu amigo. Outra coisa, eu amo minha namorada, Nelly, meu amor, te amo, você é maravilhosa. Ixi. Só que tem um temperamento, meu amigo. Eu jamais falar, teria escritório. Não tem como. Até porque ela mas muito... não é ninguém, assim, não. meu amor, eu te amo também. Mas ninguém aguenta, entendeu? É em advocacia, casa. é sozinha. A advocacia Meu dela amigo. é individual, porque ela é ela, não dá entendeu? certo não, meu amigo. Ela não tem como. Então isso que é legal também. Dentro de casa tem uma parceria ali, marido e mulher, e fora de casa tem uma parceria ali de trabalho, né? É isso que Uma também é bem sociedade, interessante. né? É bom. A gente, confesso que a gente ficou preocupado quando surgiu essa oportunidade. Nós nunca havíamos pensado em ser sócios do tempo que a gente estava junto. E até que surgiu a oportunidade. Eu resolvi sair de um escritório, porque eu falei, eu sou dona de escritório, também não vou trabalhar para ninguém. E aí ele estava numa fase de transição também com a sócia anterior dele, e aí falou bem assim, e aí cada um vai ficar sozinho no seu escritório? Aí ele falou, você não quer ser minha sócia? Caramba, e agora? Será que vai dar certo? Porque assim, eu tenho um perfil também um pouquinho mais temperamental. E aí, assim, dá medo, porque se acaba a sociedade, acaba o casamento também. Consequentemente. E aí, se eu brigo em casa, como que eu chego no escritório? Só que, graças a Deus, ao longo dessa nossa experiência, como casados e como sócios, tem dado muito certo. E nem brigas, temos discussões, debates jurídicos, que são normais. Né? Comum. A gente não concorda em tudo. E a gente tem as nossas atividades separadas dentro do escritório. Nem tudo que acontece dentro do escritório eu fico sabendo, que às vezes as pessoas confundem também. São marido e mulher, eles conversam sobre tudo e de todo mundo aqui. Gente. Não é isso. Até porque numa sociedade é sempre bom explicar isso. Eu não sei como que funciona de vocês, mas uma sociedade mesmo, até porque eu estudei pra gente, quando a gente abriu a sociedade, estudei sobre gestão, sobre essas coisas, pra gente poder levar ela de forma, né, positiva. Então, cada um tem sua área. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa na área que o Thiago cuida, eu realmente não fico sabendo. Eu só fico sabendo se acontecer alguma coisa muito errada, muito ruim. Que aí ele vai ter que passar pra gente decidir o que a gente vai fazer a partir dali. Mas, a princípio, cada um tem seus BO, né? Mais ou menos isso. Cada um tem suas coisas para cuidar. Então, é bem divididinho. E se todo mundo fizer a sua parte, não dá briga nenhuma. A gente, pelo menos, o negócio tem que não funcionar, briga. né? Tem que fluir, e uma vez por mês ali senta e presta contas do que está acontecendo. Acho que o diálogo é a melhor forma, né? Com você certeza. sempre conversar. Então, gente, dá certo, viu? Dá não pra precisa tentar. ter medo, tá Aí, vendo? Amor, vamos deixar de boa aí. Calma teu coração, filho. Só que aí não tem como, né, Lim? Porque ele já é do MBS. E agora indo para a questão licitação. Eu acho que é um tema que a gente quer abordar aqui, é um tema muito interessante. Acho que é legal ela contar um caso que ela atuou, um caso que você atuou, Renata, que você atuou para você colocar um caso prático para as pessoas entenderem, né? Interessante. Como que é o seu trabalho? Bom, tem ao longo aí desses anos, né, lógico que a gente sempre atua com algum caso que traz algum sentimento diferente, né, de vitória, de emoção, e a gente acaba realmente vivenciando muito as expectativas das empresas, das pessoas que nos procuram para poder representá-las. Mas tem algumas, por exemplo, eu vou contar uma bem recente, uma licitação bastante disputada. Tem que tomar cuidado para não falar aqui os nomes, né? Embora as licitações sejam públicas. Senão tu entrega o nome do cliente. Embora as licitações sejam públicas, mas
eram essas empresas que estavam participando dessa licitação para a entrega daquele objeto, tinham empresas ali participando que eles eram sócios, e porque também não deu certo a sociedade deles, eles resolveram em um momento romper a sociedade, só que o outro que constituiu no mesmo ramo da sociedade anterior. Assim, e aí, em determinado momento, ali se encontraram participando da mesma eram licitação, concorrentes. eram Eita, concorrentes. Eita. é fight. E aí, assim, quando chega uma situação como essa, é lógico que vem assim aquela vontade de eu quero ganhar, né? Vem dos dois. E Ai, tomara que tu todo mundo estava tá na com, parte que ganhou. todo mundo vai com sangue nos olhos. E realmente eu estava na parte do que ganhou, da empresa que foi contratada. Essa empresa, que era a empresa concorrente, né, que era o sócio que saiu, é até um alerta para as pessoas que querem começar a participar de licitações ou que já participam, porque muitas vão despreparadas, que foi o caso desse sócio que saiu desse quadro societário e começou a falar, agora eu vou começar a participar de licitação, e foi totalmente despreparado, sem organizar a sua proposta de preço, e saiu dando lances, e depois ele viu que não conseguia cobrir. Enfim, foi uma licitação que gerou alguns recursos, gerou demandas judiciais. Bom pra ti, né, amor? Bom para nós, né? Desculpa, gente, mas vocês, empresas, parem, então, de ficar arrumando problema. Porque se vocês arrumarem, a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar e com muito prazer. E aí, enfim, a nossa atuação fez com que garantisse o direito dessa empresa, e ela está aí prestando serviço, E foi realmente entregando para a administração. Foi realmente porque ele não soube fazer uma proposta, ele não estava bem assessorado. Você conseguiu ver nitidamente que o erro foi esse. Olha, ele estava assessorado, mas ele não estava bem assessorado. Não era o Fabris e Gurjão que It's estava about atuando. this, entendeu? É sobre... A tua atuação seria mais nesse sentido, ou também o administrativo, antes de começar? Como é que é a atuação do administrativo do advogado? Para poder entender. Fala assim, meu amigo, gente, qualquer advogado, assim, a pergunta que o Thiago Preventivo, né? fez é necessária para você que está assistindo, mas Porque eu não entendo olha, como é que é a toda atuação do advocacia, ela é muito melhor de forma preventiva. Uma empresa, Thiago. Não, com certeza. Uma pessoa Mas tem que vai gente com que você não faz. se aposentar, Tem né? gente que só faz no judicial. Quando dá o problema, eu atuo. Então, o direito administrativo ele tem uma especificidade diferente dos demais ramos do direito, né? Como vocês sabem, o STF já decidiu que, em âmbito administrativo, é dispensável a defesa técnica, que é a participação de advogado. As licitações, logicamente, não precisa de ter a participação direta de um advogado. Mas, quando não tem a participação direta de um advogado em todas as fases, ele acaba sendo prejudicado. É que nem quando a gente vai participar de uma audiência no juizado especial, que tem uma parte que está acompanhada e outra parte que está desacompanhada. Sim. Quem que vai sair no prejuízo? De certa forma, não, gente. É mais do que claro que a parte que, que não está assessorada sai no prejuízo. Porque é até um caso, inclusive, de uma cliente que ligou para poder verificar, porque assim, ela perdeu vou dar um exemplo rápido, tá? Ela pagou R$4.000 de passagem, então teve danos materiais de R$4.000, e ela não conseguiu viajar porque a empresa aérea simplesmente cancelou e não remarcou o voo dela, enfim, ela ficou no prejuízo. Ok. Então, a gente está falando de um dano material de R$4.000 e ela ganhou o dano moral, gente. Ela ganhou de R$10.000. Só que, como ela entrou sozinha, ela não pediu dano material. Aí ela veio me perguntar, doutora, eu não ganhei meu dano material, o que eu faço? Aí eu fui olhar o processo. Quando eu fui olhar o processo, ela estava trabalhando sozinha, em causa própria. Eu falei, olha, infelizmente eu poderia sentar e te cobrar para tentar fazer um recurso, né, nesse caso, porque aí no recurso é necessária a nossa presença. Mas, eu vou ser bem sincera com você, eu vou pegar dinheiro seu, você não suscitou isso na petição inicial. Como que a gente vai vir com um fato novo no recurso? Então, é basicamente isso que você quer falar, em outras palavras, para eles. Tá sem assessoramento, meu amigo? É sentar e chorar e esperar o prejuízo, viu? A chance... Meu amor, deixa eu te falar, ninguém te convidou aqui não, tá? Porque, a gente está regravando aqui o episódio da Renata, entendeu, gente? A gente fez um episódio lindo, não que esse aqui esteja melhor, tá melhor, né, amiga? Só que assim, ele gosta de exaltar porque ele fez besteira. O Ian simplesmente perdeu, acabou com o nosso Vamos fazer o seguinte, vamos computar aqui nossa hora de trabalho e passar para ele. Agora eu gostei.
É sobre isso, porque Vou ele ainda mandar falou o boleto assim, ó, lá do MBS da a luz. gente tá pra todo ti. mundo aqui hoje, é numa quarta-feira, todo mundo, um monte de prazo bombando. Aí a Renata tem simplesmente um horário, daqui a pouco com o cliente, e ela é britânica, tá, amor? Ela chega a 16 Ela é mil, fina, não, ela ela é chega a fina. 16. Então, a gente tá aqui lutando contra o tempo, mas tá dando tudo certo. Outra coisa bem interessante com o que foi dito é a questão, por exemplo, aquele exemplo que você deu. Fulano estava com a empresa, começou a dar lance, começou a fazer coisas que não vai conseguir arcar, né? Isso é muito importante porque ele pode gerar aquele processo administrativo De responsabilização. Responsabilização, É. que é quando você entra em uma licitação na louca, sem uma Sim. assessoria jurídica, sem uma assessoria de qualquer forma, e Não acaba consegue, não né? cumprindo com o que você acordou ali com a administração pública. É. E aí também entra o advogado nesse processo administrativo, que eu acho que você também atua, né? Exatamente, também. A licitação, o que a gente costuma falar, ela é um oceano azul, porque, Muita como a gente coisa, estava né, falando aqui no início, Exato. é o maior comprador do Brasil. Hoje ele representa bilhões despejado na sociedade através das compras governamentais. Compras através da União, dos estados e assim vai, municípios. E as empresas, elas veem muitas vezes essa possibilidade, mas entra naquela assim, eu não vou investir aqui no advogado não, porque vai sair caro para mim, eu não tenho dinheiro e tal. Isso não interessa se é empresa pequena, média ou de grande porte, não. Isso depende do pensamento do gestor dela. Sim. Porque tem empresas pequenas que nós prestamos assessoria para elas e que elas têm o pensamento de que para ela crescer, ela precisa estar assessorada. E aí, essas empresas que vão desassessoradas ou que não vão com assessoria específica, elas acabam não se planejando e se organizando adequadamente como deve. Infelizmente, por não conhecer também como a legislação específica de licitações, e que é um mar também de legislação, direito administrativo, não é só a gente falar hoje Lei 8666 ou a 1433, tem um universo ali em volta disso. E aí a empresa ela vai, não lê o edital, ela só lê o objeto. Quero aqui fornecer microfone para a administração pública, que a administração vai começar a gravar podcast. Eu tenho uma empresa de microfone. Quero participar. Vou participar. Quero participar. Só que assim, ele não se atenta, ele verifica só o valor total que está ali estimado por essa licitação, que está lá 1 milhão. Todo mundo está indo, Quer 1 1 milhão, milhão. vou entregar microfone para a administração. Exato. Só que ele não se atentou que isso é um pregão que está apenas registrando o preço dele. Ele não quer dizer que ele vai entregar esse 1 milhão, a totalidade de microfones para a administração, porque ele não sabe como funciona o pregão, ele não sabe como funciona uma ata de registro de preço. E aí, lá no final, ele apresentou toda essa proposta, teve a proposta dele vencedora, foi o menor preço. A administração feliz da vida que conseguiu comprar um microfone super barato. De 1 milhão. Não, ele dá um A valor. totalidade. Tá. Quanto que custa cada microfone, Ian? R$1.000, ó. Tá, Aí então- digamos que precisaria, então, de 10 mil microfones. Fazer o cálculo. Faz o aqui cálculo rapidinho. aí, pelo amor de Vamos Deus, lá. alguém. Quantos 1000 microfones para dar 1 milhão? Vezes... 1 milhão. Então precisa de 1000 microfones. Ué, Olha, meu amor, deixa eu falar, não fiz com mão, gente- entendeu? eu também não. Tá, vai, pode falar. Aí, você vai cortar isso, né? Não vai não. Eu querendo Tem humilhar, corte, não. vou te humilhar, Aí, tá? o Ian ficou feliz da vida que ele ia entregar 1 Vou milhão. ficar Ele achou que rico. ele foi espertaço, que ele registrou o preço desse de cada microfone por R$500, porque ele viu o valor total, sendo que cada um custa 1.000. Aham. Mas ele falou, eu vou comprar 1 milhão e vou ficar, e vou entregar, e vou ficar agora minha Pago chance 500 e ganho 500 mil no É, caso, né? Como se ele exato. fosse pagar metade do E microfone. ele vai fazer uma compra grande de uma vez do fornecedor Isso. dele e vai entregar para a administração. Aí, de repente, a administração pega e emite lá a ordem de empenho, a nota de entrega para ele, a ordem de empenho. Tem vários nomes que podem ser dados para esse instrumento aí. Ian, entrega para mim 2 microfones lá em Ji-Paraná, na minha sede que eu tenho lá. Aí o Ian, Hã? e cadê o resto? O que eu vou fazer com o resto que está aqui? Não, mas você só registrou o preço, eu não comprei de você tudo. Você registrou o preço porque se eu quiser comprar tudo, eu vou comprar do seu preço, que é o menor de todos. Aí o Ian vai acontecer o quê com ele? Vai
se danar, porque ladrão. ele não se atentou que era registro de preço. Ladrão. Querer ser esperto. E vai tomar prejuízo, e inclusive na proposta dele, ele não calculou a logística, que é pegar esse microfone e frete. entregar Meu Deus, cliente é para mais lá. caro. Ele vai ter que pagar no microfone. Ele vai ter um prejuízo. Nossa. Aí ele vai ligar e falar, Renato, eu participei dessa licitação sozinho, porque eu não quis contratar você, não quis conversar com você, desesperado. Não quis contratar o seu escritório na época, mas agora eu não tenho mais condição de entregar. Como que eu faço? Não faz, querido, chora. Chora agora. Aí a gente tem que fazer um trabalho para poder pedir encarecidamente para a administração para cancelar o registro desse preço. Se humilhar. É lógico que a gente vai buscar argumentos jurídicos para isso, né? Não é só chorar. Mas é apresentar essa manifestação e esperar um processo administrativo de responsabilização. Caramba. Porque nesse processo administrativo de responsabilização, que ele vai ter que contratar também para poder fazer a defesa, caso a defesa apresentada por ele não seja acolhida, ele pode receber penalidade, que ele vai ficar impedido de participar de licitações por até 2 anos, ou a empresa dele ser declarada inidônea por até 5 anos. Ou seja, a empresa vai à falência. Imagina, a gente está falando de um microfone, mas vai que é alguma coisa da saúde, algum fornecimento. Não, Felipe, então, a responsabilidade. o que a Renata está falando sério, é que as pessoas acham que quando vem uma licitação seríssimo. é fácil, mas não é. Tem muitas nuances, né? Tem muita muito coisinha. detalhe, né, cara? Exatamente. Essa semana, nós atendemos um cliente no escritório que ele procurou um tempo atrás para ter uma assessoria contínua. E não aí fechou. Aí ele falou, não, agora eu vou querer só para esse caso específico. Depois a gente volta a falar sobre a contínua. E ele, participando de licitação sem parar, ganhou algumas. E dessas algumas, ele eventualmente procurava para fazer algum recurso, mas chegou agora, numa situação similar a esse caso que eu estou contando aqui, em outro estado, que ele participou da licitação, ele falou, e agora? Eu quero de novo aquela proposta para assessoria contínua. Aí já não era aquele preço. Não dá, até porque o serviço hoje é diferente para poder oferecer. Já está com um problema, né? E ele já está com um portfólio ali, uns contratos, que ele precisa de assessoria em todos, que é diferente do início, né? Quando você começa com a empresa desde o início. E aí, ele falou, olha os termos que ele utilizou. Ele falou bem assim, eu cresci o olho, eu não me planejei, eu não me organizei, achei que era fácil e comecei, todos os editais que chegavam, eu participava. E eu só estava vendo um objeto. Então, assim, olha o termo, assim, eu fui ambicioso, né? E é isso que acontece. O barato saiu caro. É o famoso. Mas ainda bem que tem a Renata para resolver esse problema. E vários advogados, né? Direito administrativo. Sim. Perdendo meu costume, né? Eu quero tirar uma Consultoria. duvidazinha, uma consultoria. E eu acho que é uma dúvida de muita gente, viu? Vamos lá. Ele, o pai dele, a filha dele. Não, quais são os sistemas para a gente saber sobre as licitações? Eu lembro que da última vez do último Pó Direito, tinha alguns sistemas que a gente pode estar pesquisando. Eu lembro com licitação, eu lembro também, viu? Com licitação. Eu não lembro, não. O nome de um Olha, dos eu acho falou. que a gente vai citar os nomes aqui, vai pedir um patrocínio, né? Seria bom! Seria bom aí, ó. Bora aí, sim. Pedir um patrocínio desses filtros. Aí sim. A gente vai mandar o nosso Media Kit. Pronto, Tá tudo pronto. Manda um e-mail pro Pó Direito, por favor. Bom, tem realmente hoje filtros que eles são muito bons. Uma empresa que ela quer participar de licitações, assim, quer ter volume na participação, realmente é interessante ter, porque você consegue colocar a região que você quer participar. Se o Brasil inteiro, só sou Porto Velho, Rondônia, você consegue isso. Você consegue quais os entes ali da administração, município, Tribunal de Contas, se você consegue colocar, filtrar direcionar bem o objeto, né? Então, assim, dá para ter um filtro muito bom. Tem algumas, realmente, na internet tem várias, que pode colocar lá filtros, sites para participação de licitação. Com licitação é um. Mas tem um gratuito também, que para quem quer começar, baixa um aplicativo chamado Compras.gov. Olha aí, galera. É uma boa dica. Baixe esse aplicativo, porque consegue colocar o filtro também. Ele não é o melhor, mas ele é bom para poder dar um norte, começar a se familiarizar e depois, com qualquer coisa, contrata um outro desse, porque não é tão barato também. Um site desse que faz esses filtros
a empresa ela vai investir ali aproximadamente uns 600, 700 reais. Mas vale a por mês. pena isso daí, se você acha esse investimento? Depende da... Olha, depende do intuito da empresa. Se a empresa realmente ela está preparada e planejada para isso, vale a pena. Agora, assim, eu não estou focada ainda, não me organizei, não vale a pena. É melhor a empresa ficar de olho no que está acontecendo aqui em Porto Velho e aí vendo o que vai sair por aqui do que ficar querendo um filtro para saber o que está saindo tudo no Brasil. Legal. Então, muito, depende. Né, de cada empresa. Bem legal. Muito massa. Rê, foi um prazer, viu, tê-la aqui. De verdade, a gente gostou muito. Muito de bom. novo, a gente conseguiu aprender muito com você. Eu desejo muito sucesso na sua estrada e com certeza você vai voltar aí para contar algum caso. Mas sabe o que eu queria perguntar da Renata antes de terminar? Seguinte, Renata, vai ter a reforma... Tá tendo especulação sobre a... Não, amigo, não é do tem de tudo, não. Não, mas vai ter de tudo agora. Não quero saber, não. Vai, você tem de tudo. Eu ia falar da reforma administrativa, o que ela pensa, qual que é o pensamento dela. E da reforma da tua casa. Falando em reforma... tem de tudo. Meu Deus do céu, o Pablo vai parar de pagar esse O Pablito tá demais, tá? Ei, já tem uns 4 amigos meus que já foram lá, tá? Inclusive, Mas fala aí, Renata, o que você pensa, o que você acha sobre a reforma administrativa? Você acha que realmente é necessária nesse momento? Olha, nós precisamos de várias reformas. Né? A política, principalmente. Na política, principalmente. Reforma política é a principal. A reforma administrativa ela é importante, mas não da forma como está acontecendo. Né? Nós estamos falando de servidores, de direitos que foram conquistados ao longo de uma história de décadas, direitos constitucionais, direitos previstos em legislações federais, garantias, e que, por uma reforma, pode acabar destruindo tudo isso. E aí nós estamos falando de garantias conquistadas por um servidor que estudou muito para chegar até aquele lugar. Sim. Né? Então, assim, até fazendo eu gosto de fazer quando eu falo de reforma administrativa, que eu já tive uma ideia em contrário. Há alguns anos atrás, eu pensava que, de fato, era importante ter uma reforma, porque hoje, não hoje, né, mas assim, a gente vai na administração e é muito comum encontrarmos servidores que, na verdade, não são servidores do público, né? Tem pessoas que estão, depois que adquirem a estabilidade profissional, já era. Ele realmente não quer prestar um serviço, ele faz um desserviço para a administração pública. Sim. E para nós. A gente vai pedir informação, vai pedir uma informação atendimento. E parece que a gente está batendo. O princípio da eficiência acabou. O princípio da eficiência acabou. Mas, assim, a gente não pode generalizar. Não pode falar numa reforma administrativa para acabar com a estabilidade de um servidor público. Mas para poder facilitar esse desligamento desse servidor, exonerar esse servidor que está fazendo de serviço, você acha que deveria ter muitos PADs, mas assim, também flexibilizar até isso, porque até um PAD, um andamento de um PAD, a gente sabe a complexidade, né? Exato. Eu acho que a reforma administrativa tem que ser ainda olhada ali com clareza em alguns pontos, né, para poder também verificar a ideia, por exemplo, que você está passando aqui sobre a questão das estabilidades, dos privilégios que tem. Mas eu penso assim, eu acho que o Brasil é um país muito de privilégios, né? Você tem vários privilégios, a pessoa, ela nunca, por exemplo, um juiz, ele não é simplesmente desligado quando ele faz alguma coisa errada, ele é aposentado compulsoriamente. Aí entra na advocacia, né? Mas é verdade. Então, assim, eu penso de verdade que a gente tem que ter uma reforma em alguns pontos, né? Claro, mas por conta desses privilégios que eu acho um pouco absurdo. Mas, assim, olhando pela ótica também da pessoa que conquistou a estabilidade, realmente é uma coisa que tem que ser discutida, né? Exato. Mas, como você falou, você, a princípio, é contra essa reforma. Da forma que ela está sendo, como está sendo feita. Tem que ter um estudo da modulação também, né? Daqui para frente, como é que vai atingir quem, quais setores. Toda uma... Tem todo um negócio por trás. Um contexto, né? Isso. Só que, como a gente sabe, o Brasil na verdade, os efeitos modulatórios, normalmente, eles não são previstos na lei. Exatamente. E aí, quem vai prever isso é o judiciário, que chega até o STF. E o STF faz... E até lá, até chegar uma decisão final do processo, esse servidor já faleceu. E falando em reforma... Reforma. Tem de tudo material de construção para sua solução, viu, Renata? Eu não quero você indo em outro material de construção, agora não, a gente vai fazer um Cadê teste. meu cupom de desconto? 30 segundos para falar sobre material de construção. Vitória, tá contigo.
Tem de tudo, material de construção para sua solução. Tem piscina, dá licença, tem telha Brasilite 44 milímetros. Eita, caraca! Quanto? É 4? Tem areia, tem areia, tem brita, piscina. Tem piscina. Piscina, E meu olha, irmão. Pablito, se você Piscina. precisar fazer... Ah, não, é pra cá, né? E olha, Pablito, se você precisar de licitação, eu tenho um advogado Ei, pra te indicar. bora! Ei, Pablito! Não. Ei, ó, Obrigada, Rei. o estado tá precisando aí, ó, de telha, de tudo. Tá com 3 lojas. Você Confia. quer atender todo o estado de Rondônia? Olha aí, ó, Pablo. Já, dica, licitação. Assista esse pó direito Beijo, até o final. gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Valeu.